Queridos irmãos, dizem, eu não sei, mas dizem que será o maior escândalo financeiro da história do Brasil. As notícias vão aparecendo nos canais de internet, na televisão, nos jornais. Dizem que autoridades estão receosas de ter os seus nomes envolvidos. Dizem que, se for buscar e correr atrás, não sobra um nos gabinetes mais poderosos de Brasília. Estou falando do escândalo do Banco Master. E eu trago essa menção no meio da confusão que se instala por conta de uma pequena notícia que saiu recentemente, de que o pavor em Brasília é que o celular dos envolvidos seja quebrado em todo o seu segredo. A Polícia Federal, e temos alguns irmãos aqui que trabalham com isso, é a única força policial que tem a capacidade de, num celular desligado, extrair os dados sem precisar entrar na internet. Agora imagine alguém que, em algum momento, combinou algum negócio escuso e que, eventualmente, pode acordar de manhã cedo com a Polícia Federal à porta, pedindo o seu celular e não ter tempo nem de jogar na privada. É fácil a gente imaginar a desgraça alheia e, de fato, é possível que isso aconteça e até bom que acontecesse, né? A gente vai vendo tanta coisa com o passar do tempo e a esperança da gente é que a exposição do mal, de alguma maneira, permita que as pessoas tenham um pouco mais de temor e de vergonha na cara, seja do que for. Mas a minha pergunta que eu faço é: e se fosse o meu celular? E o seu? Se de repente, do nada, alguém dissesse assim: me dê aqui seu celular, e pudesse ver todas as fotos que estão lá, todos os sites que foram acessados por você, todas as conversas que você teve, que sua esposa não sabe, que seu esposo não sabe, que seus pais não sabem, que seus filhos não sabem, que seus irmãos não sabem. E se a nossa vida, e não apenas o nosso celular, fosse de uma hora para outra aberta à visão e à contemplação de todos, sem exceção? Isso nos apavora? Isso nos faz pensar: opa, peraí, tem algumas coisas que talvez não seja conveniente que saibam, talvez não seria muito bom para a minha reputação, para a minha imagem. Digamos que nós não tivéssemos nada a temer e nos lembrássemos que o texto de Paulo, escrevendo aos Romanos, diz no seu primeiro capítulo que haverá um dia, em que todos os segredos dos homens serão expostos aos olhos de todos. Os segredos da intimidade de cada um de nós. Isso nos apavora? Nos faz temer e dizer: tenha misericórdia, Senhor? Eu acredito, irmão, que se você for sincero, por mais íntegro e ético que você seja, você deveria dizer: sim, me apavora. Me apavora porque eu sei que eu sou pecador. Me apavora porque, se não fosse a misericórdia de Deus, contemplando a intimidade da minha vida, e a misericórdia de Deus, e somente a misericórdia de Deus, talvez eu não subsistisse um segundo sobre a terra. E se todos soubessem aquilo que só Deus sabe, certamente a imagem que eles teriam de mim seria outra. A palavra de Deus nos diz que Deus é onisciente. Esse é um dos atributos que nós chamamos incomunicáveis na nossa teologia, junto com a onipotência, junto com a onipresença, com o soberano poder de Deus e com a sua infinitude. Há atributos que Deus comunica, compartilha conosco, como o amor, a bondade, a sua misericórdia, mas há alguns que são dele, personalissimamente deles e de ninguém mais, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A onisciência é mais do que simplesmente saber tudo. É saber tudo sobre todas as coisas possíveis e acontecidas do passado, do presente e do futuro, de tal maneira que não há nada acerca do conhecimento de qualquer um e de todos que não seja do conhecimento de Deus. Isso é onisciência.
Portanto, não é apenas saber tudo, ou ser muito conhecedor de todas as coisas, é ser capaz de saber tudo e ter consciência de todas as coisas, acerca de todos, do passado, do presente e do futuro, das coisas que aconteceram e das possibilidades daquilo que poderiam ter acontecido, das possibilidades futuras e daquilo que efetivamente acontecerá. E isso só Deus é, onisciente. Mas preste atenção que essa onisciência, que já foi objeto de, em 2000 anos da história do cristianismo, de muita especulação filosófica e de muita especulação teológica, não é apenas um artigo de fé. É algo que pode trazer para nós muito pavor, mas ao mesmo tempo muito consolo. E é justamente com esse enfoque que eu lhe convido a ler comigo o Salmo 139, onde está explícita a onisciência de Deus. E como você verá, não é uma onisciência que é simplesmente um artigo filosófico. Não se trata apenas de uma especulação, mas é uma experiência. Alguns rabinos judeus dizem que esse salmo teria sido escrito por Adão e descreve exatamente a consciência que Adão tinha de quem é Deus e de quão onisciente ele é. Efetivamente, ele faz parte de uma coleção de salmos que vai até o Salmo 145, todos eles compostos por Davi, e que falam da onisciência de Deus, e nessa onisciência revelam esse caráter não apenas transcendental de Deus, mas principalmente, como vocês verão, o caráter próximo de consolo que essa doutrina, que essa verdade de que Deus é onisciente traz ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 139, a partir do verso 1, e eu vou ler todas as seções desse salmo, e como você verá na sua Bíblia, inclusive algumas delas estão separadas por um espaço maior entre os versos. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados. Pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão grande, tão elevado, que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá, ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara para ti como o dia. Para ti, trevas e luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda sem forma, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estás, ou ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos, pois eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor?
e não desprezo os que se levantam contra ti, eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Peça a Deus que ilumine a sua mente, abra o seu entendimento. Peça a Deus que fale ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nesse momento para que a luz do Teu Espírito abra o nosso entendimento, fale ao nosso coração. Para que, para além do texto que acabamos de ler, que é texto inspirado por Ti, o Senhor nos dê, com a Tua clareza, a iluminação para que compreendamos a mensagem que o Senhor reservou para nós nesta noite, que está na Tua palavra e que certamente está no Teu propósito de ministrar o nosso coração. Fala, portanto, conosco e nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você percebeu, é um salmo escrito na primeira pessoa do singular. É um salmo personalíssimo, faz parte da experiência de Davi. Davi poderia ter escrito esse salmo, como certamente o texto aponta, como também poderia ter sido, como eu mencionei, Moisés ou qualquer um dos homens de Deus, até mesmo Adão, antes da sua queda. Mas isso também poderia ser escrito por mim, poderia ter sido escrito por você. Veja se não cabe bem você se ouvir dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E sabes quando me sento e quando me levanto. Não caberia bem você dizer isso? Esse salmo parece ser um daqueles salmos da Bíblia que qualquer um de nós e todos nós certamente poderia ter escrito, porque faz parte da experiência cotidiana nossa. E porque faz parte da experiência cotidiana nossa, a revelação que se faz nesse salmo de que Deus é onipotente, de que Deus é onisciente, não é um artigo filosófico ou teológico. O salmista não está escrevendo um tratado de teologia sobre a onisciência, nem está tratando de uma especulação filosófica sobre a onipotência de Deus. Ele, por exemplo, não se dá o trabalho de explicar que se Deus conhece todas as coisas, Ele conhece porque Ele determinou que as coisas assim fossem, ou Ele determinou as coisas que assim fossem porque Ele as conhece previamente. Nós, pessoalmente, cremos que todas as coisas são conhecidas por Deus como possibilidades, mas aquelas que Ele determinou são por Ele conhecidas como realidade, antes do tempo. E talvez seja essa a grande dificuldade que nós temos para compreender como é que Deus é onisciente. É porque Ele está fora do tempo. Eu, você e toda a humanidade vive em passado, presente e futuro. O Deus que é eterno sai dessa dimensão e vê todas as coisas possíveis e, de fato, factuais, como um eterno presente. Por isso que existe aquela distorção entre aquilo que Deus já determinou e que nós não conhecemos, e por isso não conhecemos, e por Ele determinar e conhecer, acontecerão no tempo certo nosso, embora já tenham acontecido no eterno presente que só Deus conhece. Mas o salmista não entra nessas discussões. Ele não se propõe a fazer essa discussão difícil que nos faz muitas vezes embaralhar a cabeça quando nós saímos da nossa realidade de tempo linear para a realidade de Deus da eternidade, a eternidade passada, presente e futura como única dimensão. O que ele conta mesmo nesse salmo, e que me interessa muito mais nesse dia de hoje, é a experiência dele com essa onisciência de Deus. É quando ele se coloca assim na primeira pessoa do singular e diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Por falar nisso, ele repete a palavra conhecer, ele repete a palavra saber, ele repete a palavra ver diversas vezes nesse salmo. São verbos que expressam a onisciência de Deus. Deus vê, Deus conhece, Deus sabe, de uma maneira completamente única e que revelam a sua onisciência. Por isso que quando ele conta a sua experiência, se você olhar bem direitinho nesse poema,
o início dele e o final dele são literalmente iguais. Veja se não é. No primeiro versículo diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces o meu pensamento ou os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. E aí no último e no penúltimo verso do Salmo, ele novamente vem com este verbo sondar e diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele havia dito que Deus conhece, mas agora é ele que pede para que Deus de fato conheça o seu coração. Ele havia dito que Deus conhece quando ele se sentava e quando ele se levantava, e de longe conhecia os seus pensamentos, mas agora ele diz: prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele disse que o Senhor observava o seu andar e o seu deitar e conhecia todos os seus caminhos, mas agora ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E de fato, tanto no começo como no fim, o que o salmista está querendo revelar é a experiência que ele teve e que ele registra no Salmo com a onisciência de Deus. Em outras palavras, ele está querendo colocar em forma de poesia a ser cantada como é que ele tinha descoberto e quão maravilhosa era a descoberta da onisciência de Deus. Ele fazia teologia a partir da experiência dele com Deus. E nessa teologia da onisciência, ele revela algumas verdades que eu e você também precisamos experimentar para entender como Deus conhecer toda a nossa vida não deveria nos apavorar, mas deveria nos dar consolo e conforto. Não porque ele fecha os olhos para ver aquilo que de errado nós fazemos, porque Deus não passa pano em ninguém. Ele é justo, ele é puro, ele é santo, e certamente ele conhece e repreende o caminho mau dos seus filhos e filhas. Mas pela experiência do salmista, para além dessa dimensão do olhar penetrante de Deus, aquilo que no Apocalipse João descreve como olhar como de fogo, que queima, julga e purifica o pecado, aqui o salmista está pensando num olhar terno de cuidado, de proteção, de misericórdia, por meio da sua onisciência. Por isso que pedir no final que ele seja quem ele é, onisciente, que ele faça o que ele diz que faz, sondar os nossos conhecimentos, os nossos pensamentos e conhecer tudo que nós somos e tudo que nós temos de dentro, onde ninguém consegue entrar, não parece ser algo assustador. O salmista não demonstra em nenhum momento apavoramento, pavor desse olhar penetrante de Deus. Porque, embora o olhar de Deus fosse justo e santo e causasse certamente algo de arrependimento e de sentimento de erro no salmista, ele menciona isso no Salmo, no entanto, o salmista revela que a convicção dele que esse olhar de Deus também é eterno, também é carinhoso, amoroso, misericordioso, é o que lhe dá consolo. A onisciência de Deus nos traz conforto, irmãos. E o que é que nos revela nesse salmo que possa nos fazer afirmar isso? Que o conhecimento de Deus nos traz consolo, que a onisciência de Deus nos traz paz, que a consciência de Deus acerca de quem nós somos e de tudo que nós pensamos, falamos, quer seja conhecido pelos outros ou apenas por nós e Ele, nos traz alegria e paz diante dEle. O salmista revela algumas coisas que nos faz pensar assim. A primeira delas é que esse conhecimento de Deus, ele é prévio, como ele mesmo diz aqui, que antes que a palavra chegue à sua língua, o Senhor já conhece toda. No entanto, não é um conhecimento que está preso ao passado. Vou explicar melhor. Veja, o versículo 4 diz exatamente isso que eu mencionei, que a palavra ainda nem chegou à sua língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Se parasse aqui, nós diríamos assim: eita, não dá nem para dizer que foi um ato falho. Porque o ato falho é quando a gente diz algo que realmente a gente queria dizer e não controlou a língua.
e alguém então percebeu e disse assim, era isso mesmo que você queria dizer. É fácil descobrir quando alguém está fazendo um ato falho, quando ele diz assim, olha, não é que eu estou querendo dizer isso. Não, é porque ele está realmente querendo dizer isso. Pode ter certeza. É muito simples perceber isso. Olha, eu quero dizer para você que não é exatamente o que eu penso, é o que os outros pensam, mas eu preciso dizer isso para você. Não, é não somente aquilo que os outros pensam, é o que ele pensa mesmo. Mas Deus vai além, ou melhor, vai aquém. Ele começa numa origem muito mais profunda, é antes que a palavra saia, é no pensamento. No entanto, o texto diz que isso não o prende ao passado. E por que não o prende ao passado? Porque lá na frente ele vai dizer que todos os meus pensamentos, na verdade, todos os meus dias, estão determinados por ele. E não numa visão fatalista, mas numa característica de Deus, como onisciente, de que não há nada que o surpreenda. Deus não é pego de calças curtas por nenhum dos nossos pensamentos. Deus não se escandaliza acerca daquilo que nós pensamos, porque Ele conhece. Ele não somente conhece o passado, mas conhece o presente e o futuro. Ele sabe o que nós fizemos de errado e sabe o potencial que nós temos de fazer errado e a realidade de que nós iremos fazer o erro. Mas, ao mesmo tempo, Ele também conhece a obra que Ele está fazendo e que começou no passado e passará por toda a nossa vida, aquilo que eu falei hoje pela manhã, da maturidade cristã. Deus não se surpreende conosco. Deus em nenhum momento diz assim, eu nunca pensei que fulano de tal era tão ruim quanto ele é. Eu nunca imaginava que fulano de tal era tão pecador quanto é. Deus nunca é surpreendido. E apesar disso, diz o texto que ainda que as palavras não cheguem à sua nem chegou à sua língua e o Senhor já conhece todas, Ele o cerca por todos os lados, põe a mão sobre sua vida e veja a expressão que o salmista usa no verso 6. Ele diz assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não o posso alcançar. Esse conhecimento trazia para o salmista uma sensação de êxtase, de algo inimaginável. Como é possível que Deus conheça tudo que eu sou, conheça tudo que eu penso, conheça tudo que eu faço e, apesar disso, Ele não me descarta. Ele cerca a minha vida por trás e por diante. Ele põe a sua mão sobre mim e não é uma mão de castigo e de juízo, mas é uma mão de cuidado e de proteção, a ponto do salmista dizer assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não consigo alcançar, porque qualquer pessoa moralmente responsável, seres humanos, anjos, que são os seres criados por Deus moralmente responsáveis, diante de algo que os desagrada, que é antiético, que é imoral, se escandaliza, rejeita, desiste, repreende, evita. No entanto, o Deus que é santo, 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 que não convive com o pecado, no entanto, olha para este homem pecador, cuja palavra ainda nem chegou à sua boca, e cerca esse ser humano por trás e por diante, coloca a sua mão sobre ele, a ponto desse ser humano extasiado dizer assim, eu não mereço isso, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sabe por quê? Porque a onisciência de Deus, por saber todo o passado, mas também todo o presente e o futuro, sabe qual é o propósito que Ele tem na sua vida. E por conta disso, você não é marcado pelo passado, sem que Deus, determinando o seu futuro, não veja a vontade dele se estabelecendo na sua vida. A restauração plena que ele tem na sua vida. Isso trazia para o salmista, ao mesmo tempo que uma profunda consciência de pecado, mas não um apavoramento diante do pecado. Sim, o celular do salmista talvez tivesse coisas que o fariam ficar com vergonha. Sim, é verdade, ele poderia ser preso. Esse homem é Davi, lembra? As histórias de Davi não são apenas de momentos gloriosos como aqueles diante do gigante Golias, mas também do fundo do pecado com Batseba,
da morte do seu marido Urias, da mentira e do final de vida tão cheio de contradições. E apesar disso, a palavra de Deus diz que ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Mas preste bem atenção ao segundo ponto. Apesar do passado que ele conhecia não ser determinante para ele, vendo o presente e o futuro, descartá-lo, não significa que você não deve levar a sério. Porque ele conhece. Veja o que é que diz o verso 7. Veja que não há pavor nessas palavras, mas há temor diante de Deus. E a grande diferença do pavor e do temor fica muito claro nesse texto. Veja o que é que ele diz: diante daquela certeza de que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não posso atingir, o salmista diz: para onde então me ausentarei do teu espírito? E ele faz uma série de perguntas retóricas, cuja resposta é não, em lugar nenhum, impossível, porque são perguntas que têm respostas em si mesmas. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A resposta é óbvia: para lugar nenhum. E ele responde: porque se subo aos céus, lá estás. Veja a beleza da poesia: se a minha cama é feita no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho lá nos confins dos mares, no lugar mais inacessível, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua direita, tua mão direita, a tua destra me sustentará. Veja que ele tinha certeza de que Deus o perseguia. Para onde ele estivesse, que não havia cova, buraco, altura, profundidade, disfarce, máscara, que ele pudesse usar, que Deus não estivesse com o coração dele absolutamente aberto diante dos seus olhos. E, no entanto, ele diz que ao ter essa certeza, na verdade, isso dá uma convicção, veja o verso 10, que ainda ali, no lugar impossível de se esconder de Deus, se porventura alguém estiver, a sua mão me guiará e a sua mão direita me susterá. O que é isso, senão expressão de convicção pelo conforto da presença do Deus que nos sustém, apesar de nós, apesar de nos conhecer, de saber as fissuras do nosso caráter, as contradições dos nossos comportamentos, as distorções daquilo que falamos e daquilo que cremos, apesar de saber quem de fato nós somos, como nem a esposa, nem o esposo, nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, nem ninguém conhece. Aquele que está diante do espelho da alma, que só Deus vê. E apesar disso, essa onisciência de Deus não apavora o salmista, o consola. Porque, devido à onisciência, Deus não vai se surpreender no que vai ver amanhã na vida de Robson, nem na sua vida. Na verdade, o amanhã determinado por Ele fará com que eu tenha a convicção amanhã daquilo que eu tenho convicção hoje, que ali onde eu estiver, a sua mão me guiará e a sua mão direita me sustentará. Sustento e guia, sustento e guiar são expressões da providência de Deus. Em outras palavras, o salmista está dizendo que a onisciência é a base da providência divina. Que Ele não desiste de nós, não deserta do seu amor, mesmo nos conhecendo. E por isso podemos contar com a sua misericórdia, a misericórdia que provê a nossa necessidade e que guia a nossa vida com a sua mão. Por isso que, ao lado do temor a Deus, o salmista decide não se esconder de Deus. Não apenas porque é impossível, mas porque seria uma grande tolice. Porque é justamente em se revelar por inteiro, desnudo, de peito aberto, reconhecendo que Deus sabe e o que Deus sabe é verdade, não posso esconder isso dele.
é que está o consolo. O consolo não está em se esconder de Deus e negociar o que Deus supostamente poderia conhecer ou não. Deus não faz acordo de delação premiada com o pecador. Deus não passa pano, ele olha e, apesar disso, com o seu propósito de salvar, ele consola aquele que se abre diante dele. E ele aí usa uma expressão, uma metáfora, que é muito conhecida na Bíblia para revelar isso: trevas e luz. Jesus falou para aqueles homens que o perseguiam, disse assim: vocês são das trevas, eu sou a luz do mundo, e vocês não se achegam para mim para que as obras de vocês não sejam reveladas. O que ele estava dizendo é que quem busca as trevas é para não ser revelados. E quem se expõe à luz é porque sabe que, sendo revelado, ou será condenado pelos seus próprios pecados, ou será agraciado com o perdão por um Deus que conhece já de antemão, seja nas trevas ou seja na luz, quem você é e o que você faz. Por isso o salmista decide não se esconder. E veja como ele coloca isso, ele diz assim: se eu digo, verso 11, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, vou me esconder, em outras palavras. Veja a conclusão que ele faz: até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite será tão clara como o dia, porque para ti trevas e luz são a mesma coisa, tu me conheces, seja onde eu estiver, com o disfarce que eu colocar, nas trevas onde eu me encontrar, evitando-te como eu possa tentar, tu me conhecerás. Isso, ao invés de trazer revolta, traz assim: bom, se ele já me conhecia, e mesmo que eu me esconda nas trevas, ele continuará me conhecendo, não é melhor eu me revelar e ser quem eu sou diante dele? E o nome disso chama-se sinceridade e honestidade diante dele. Não é isso que João diz assim, que se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado? O que é andar na luz? É a autenticidade de um coração sincero diante de Deus, que reconhece as trevas da sua alma e os caminhos tortuosos por onde caminhou, mas, e apesar disso, não tenta se esconder de Deus. A tentativa de se esconder de Deus é própria do pecador. Adão fez isso logo no começo. Quando pecou, se escondeu atrás do arbusto, a ponto de Deus fazer a primeira pergunta retórica da história: Adão, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Deus conhece todas as coisas. Mas o que Deus queria era que Adão dissesse assim: não vou mais me esconder por causa do meu pecado. E saísse de trás da moita e dissesse: aqui estou eu. Porque eu não posso me esconder de ti mesmo. Eu posso contar com o teu perdão apesar disso. E de lá para cá, uma das tentativas mais inúteis e tolas, mas mais repetitivas que o homem comete, é a tentativa de se esconder de Deus. Ele se esconde de Deus de diversas formas. Ou tenta se esconder de Deus de diversas formas. E em todas elas, Deus está dizendo: para mim as trevas e a luz são a mesma coisa, filho. O que os outros não veem, eu vejo. O que os outros não sabem, eu sei. Portanto, não há o que esconder. Irmãos, a coisa mais libertadora é você viver com sinceridade de propósito, de consciência diante de Deus, aquilo que os reformadores chamavam de corandel, diante dos olhares de Deus. Você já percebeu que quando, mesmo adultos, queremos fazer alguma coisa errada, nós cometemos aquelas tendências de criança? O que criança faz quando quer fazer alguma coisa errada? Ele olha para ver se alguém está vendo. Ele olha para o lado, ele olha para frente, ele olha para trás, e só não olha para cima, né? E nós mesmo adultos, seja literalmente ou não, nós olhamos. Tem gente que coloca película no celular, não é para alguém não roubar os seus dados, é para não ver o site que você está acessando no celular. Tem gente que não deixa que os outros saibam da sua vida, não por uma questão de privacidade, mas pela repercussão na quebra da imagem e da reputação que a pessoa tem. Que tolice! O mais importante sabe, que é Deus.
Do que adianta esconder diante dos homens se Deus conhece tudo? E melhor, se Deus conhece tudo, isso deveria ser para você não sinônimo de uma vigilância punitiva, mas de um amor protetivo. O que a gente faz com criança? A gente não tira os olhos dela. Deus também não tira os olhos de nós. E não é para dizer, estou vendo, viu? Não, é para dizer assim, estou vendo e estou aqui. Conte comigo, a minha mão está sobre a tua vida. Eu te guardo, eu te protejo. Eu te cerco por trás e por diante. E ainda que a palavra não tenha saído da tua boca, eu conheço o teu pensamento. A gente é chamado a um temor e a um pavor desde quando os nossos pais diziam, Deus está vendo, viu? E nos esquecemos que a palavra nos chama para um senso de conforto em Deus dizer assim, eu estou vendo. E porque eu estou vendo, eu te conforto, porque nada me surpreende sobre você, eu sei exatamente quem você é. E apesar disso, eu não desisto de você. De onde vem esse conhecimento é o meu terceiro ponto. Vem da própria criação, irmãos. Versículo 13 em diante. E essa é a razão porque alguns rabinos judeus dizem que esse texto teria sido escrito por Adão, porque teria aqui a descrição de como Deus criou Adão. Eu, particularmente, que acho que é uma interpretação esdrúxula, esse texto descreve não apenas como Deus criou Adão, mas como Deus cria cada ser que ele permite nascer. E veja se ele não encaixa exatamente no que aconteceu com você, especialmente hoje, com as modernas técnicas de ultrassom. Veja se não é exatamente isso que o salmista descreve, um ultrassom divino. Deus revelou como é que se vê dentro da barriga, do útero de uma mulher, um ser em formação. Ele diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste. Irmãos, o verbo é proposital, é um tecido mesmo que está sendo tecido. A trama da vida de alguém está sendo tecida. Não apenas órgãos físicos, mas a história daquela pessoa, a genética que vai determinar uma série de coisas, a herança física, emocional, existencial, que nós carregamos conosco e que faz parte da grande trama da individualidade humana, aquilo que eu sou e que ninguém mais é. Ele diz que tu me formas o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. E isso novamente traz ao salmista louvor. Ele diz assim, graças te dou. Olha só, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. É preciso muito pleonasmo para tentar explicar essa frase. Visto que de modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. O que é que você chama de algo assombrosamente maravilhoso nos dias atuais? Você acha que a inteligência artificial é assombrosamente maravilhosa? Isso não é nada. A maneira como Deus conhece e entretece um ser no ventre da sua mãe, a mim e a você, isso sim é assombrosamente maravilhoso. Diz o texto, tu me formaste. E por isso ele repete o Salmo 8, quando ele diz, as tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Ele era testemunha disso na sua própria vida. E ele vai descrevendo, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E ele vai além do físico, quando diz que os seus olhos viram a sua substância ainda informe, e no seu livro, que livro é esse? É o livro da vida, no seu livro foram escritos todos os meus dias. E para não ficar dúvida de que Deus soube e por isso escreveu, veja o que está dito. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia.
Ele determinou e por isso ele sabe. Ele determinou e por isso você vai viver. Ele determinou e nada escapará do propósito dele na sua vida. Isso ele chama de assombrosamente maravilhoso, não é não? Não é não? Eu costumo dizer que não existe coisa mais sofrida do que você ser um ateu, um agnóstico. E alguém perguntar assim, qual é a sua confiança? Você confia em quê? Você lastreia a sua vida, a sua esperança, o seu futuro, você planeja baseado em quê? Em forças cegas da aleatoriedade, no acaso, na sorte, no passar do tempo, naquilo que não tem personalidade, não tem propósito, não tem certeza, não tem promessa, não tem garantia, não tem controle. Veja a diferença de alguém dizer assim, não há um único dia, esse pode ser o meu último dia, se Deus tiver escrito que hoje será o meu último dia, mas também poderá ser o primeiro de muitos dias e anos pela frente, e eu não tenho a mínima preocupação com isso, sabe por quê? Porque eu não viverei um dia a mais, nem um dia a menos daquele tempo que Deus determinou. A pergunta que eu lhe faço é, isso não é bom, não? Isso é ótimo, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é assombrosamente maravilhoso. Eu não tenho do que me preocupar, porque Deus tem a minha vida na palma da sua mão. É bom pertencer a alguém. Ruim é ser cachorro em mudança, perdido no tempo e no espaço, sem saber quem é o dono, farejando todo canto, tentando entender onde caiu da mudança, que é exatamente uma vida sem Deus. Mas uma vida com Deus, porque Ele determinou e conhece, é cheia de conforto, é cheia de consolo. Como eu falei pela manhã, repetindo o apóstolo Paulo, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. O Salmo diz isso, o apóstolo Paulo ecoa isto. E nessa elucubração toda, o salmista é levado dos seus pensamentos aos pensamentos de Deus. No verso 17 ele diz, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Eu não conto os meus, quanto mais os teus, porque se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Eu, quando acordo, ainda estou contigo. As dimensões para explicar essa onisciência de Deus são infinitas. Então, a partir do verso 19, já chegando ao final da exposição, curiosamente, do verso 19 ao verso 22, aparentemente, o salmista entra com um tema diferente. Alguém já me perguntou, pastor, o que é que esses 5 versículos têm a ver com o que ele estava falando? Porque ele estava falando da onisciência de Deus e da relação personalíssima entre ele e Deus, entre a vontade de Deus, o propósito de Deus, o conhecimento de Deus e o conhecimento que ele tinha sobre Deus. E de repente ele diz assim, como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos, afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Aí ele vai, ladeira abaixo, até chegar no final e diz assim, eu queria que eles morressem. Esse salmo, no meio de um salmo, tem uma oração imprecatória, daquelas pesadas. Na sua versão, talvez diz assim, eu queria que o Senhor os esmagasse na pedra. Sim, a pedra na cabeça mesmo, esmagando o miolo do sujeito. Como é que esse salmista, tão doce, tão consolado, entra com esses versículos? Sabe por quê, irmãos? É porque se tem alguma coisa, preste bem atenção nisso, se tem alguma coisa que pode corroer, destruir o consolo que traz ao seu coração a consciência da onisciência de Deus, é quando você vê o mal campeando ao seu redor. Quando você faz uma conta e diz assim, espera aí, Deus, e por que é que eu, que reconheço a tua onisciência, a tua onipotência, me submeto aos teus propósitos, sei que tu existes e que determina cada dia da minha vida, estou passando por isso, e eu olho do outro lado da rua e vejo um sujeito que não tem temor nenhum a ter, uma vida totalmente devassa, e parece que ele está prosperando e eu passando a maior pindaíba do mundo. A pior corrosão
para o conforto que a onisciência de Deus traz ao seu coração é a comparação com o outro. Esse é um tema conhecido dos salmistas. Se você voltar à sua Bíblia, algumas páginas, ainda no livro de Salmos, você vai encontrar um salmo inteiro em que isso é tratado, que começa o livro 3, que é o Salmo 73. E eu vou ler alguns versículos, tenha paciência um pouquinho, para você entender. O Salmo 73 não foi composto por Davi, foi composto pelo ministro de música do templo, Asaf, e ele começa a dizer assim: de fato, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Essa é a tese. Mas é uma tese que ele escreve no final. O título da tese dele é no final. Por quê? Porque a partir do verso 2 ele começa a contar a experiência que ele teve, que assemelha-se àquela do Salmo 139. Quando o salmista, mesmo consolado pela consciência da onisciência de Deus, ele começa a comparar-se com os outros e ver os homens maus ao seu redor. Aqui, Asaf é explícito em dizer que foi isso que quase acabou com a vida dele. Olha o que é que ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, eles zombam, falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo, aqueles que o seguem, se volta para eles e os tem por fonte da qual eles bebem com avidez. Eles dizem: como é que Deus vai ficar sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentando as suas riquezas. E aí Asaf confessa: com certeza foi inútil eu conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos à inocência. Pois, ao contrário desses, todo dia, o dia inteiro eu sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras que eles falam, eu já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Mas em só refletir para compreender por que tem essa diferença, eu achei que a tarefa era pesada demais para mim. Ele estava dizendo assim: todo o consolo que a onisciência e o cuidado de Deus, dela decorrentes, me deram, todo esse consolo se acabou quando eu me comparei com o ímpio. E por isso, lá no Salmo 139, do nada, depois de falar dessa onisciência, o salmista introduz um aviso. E um aviso: não olhe para os outros. Não olhe para os outros. Porque se você olhar para os outros, você não vai ter consciência do cuidado personalíssimo de Deus com você. A comparação e a inveja que a comparação produz sempre são muito inglórias, irmãos. Eu nunca vi alguém comparar-se e dizer assim: estou melhor do que todo mundo. Eu já vi muita gente comparar-se assim: estou pior do que todo mundo. E nenhuma coisa é verdade, nem outra coisa também o é. Porque nem nós somos os piores, que estamos nas piores condições, mas também não somos aqueles que não têm nenhum acima de nós, seja em qualquer critério que for. E Deus nos dá essa consciência para que fique claro que nem há lugar para a soberba de nos achar melhor do que os outros, nem para a murmuração de nos achar piores de todos os homens. Saia disso, porque isso corrói o consolo que a onisciência de Deus lhe traz. Por conta disso, desse risco, o salmista termina no versículo 23 e 24, com a grande oração da sondagem que nós vamos fazer daqui a instantes. Que é a oração com a qual eu gostaria de encerrar essa exposição. Que é a oração que ele faz e ensina-nos a fazer. Porque é a oração da sondagem. A sonda penetra onde nada penetra e tira aquilo que ninguém consegue retirar. Uma sonda é feita não apenas para descobrir o que lá está, mas para retirar o que lá está.
Por isso ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e desse poço profundo que é o meu coração, conhece-o a ponto de prová-lo, conhecendo os meus pensamentos, vendo se há em mim algum caminho mau, e retirando esse caminho mau e me guiando pelo caminho eterno. Essa oração só pode fazer quem descansa na onisciência de Deus. Quem sabe que Deus sabe e que isso basta. Então eu lhe convido nesta noite a ser confortado por essas palavras. Ao invés do pavor do celular descoberto, tenha o consolo da vida descoberta diante de Deus, de peito aberto. Talvez não diante de todos os homens, nem diante de todas as pessoas, seria imprudente. Mas diante de Deus, exerça, faça o exercício da transparência, da sinceridade, porque Deus já sabe. E quando você pede que Ele saiba, não é porque Ele precisa saber, é porque você precisa se revelar. O salmista, no Salmo 32, ao contrário disso, diz que porque Ele encobriu as suas transgressões, a sua alegria se tornou numa sequidão de estio, os seus ossos envelheceram dentro dele e ele perdeu a alegria da salvação. Não há do que se esconder. Revele-se diante de Deus. Ele é um Deus totalmente consciente, perdoador e consolador daqueles que se revelam diante dele. Amém? Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar juntos essa oração. Não apenas recitando-a, mas de fato orando essa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ó Deus amado, querido Pai, pela ação soberana do Teu Santo Espírito, sonda os corações aqui presentes. Não apenas para que se revele, mas para que seja confortado por estar exposto diante de Ti, sem medo e sem pavor. Porque nós já estamos assim. O que nós precisamos, ó Pai, é ter coragem para reconhecer que assim estamos. E que não temos do que ou como esconder de Ti. Faça com que o nosso coração seja sincero, porque Tu amas a verdade no íntimo. Não aquela verdade que dizemos para agradar ou para fingir que é verdadeiro, mas a verdade que Tu conheces no íntimo, porque Tu sondas o nosso coração. E que nesta verdade, a confiança que nós temos em Ti, de que já sabendo e não nos instruindo, pelo contrário, nos sustentando por um propósito que Tu tens certamente em nos abençoar, nós tenhamos o consolo disso, o consolo que decorre dessa verdade, que o Senhor não sonda para destruir, apenas para ver o caminho mau, mas também para guiar pelo caminho eterno. Ajuda-nos, portanto, a ser sinceros diante de Ti, francos diante de Ti. Livra-nos da mentira e da dissimulação diante dos homens, mas pior ainda, livra-nos da dissimulação diante de Ti, porque certamente é inútil e nos priva de caminhar contigo em verdade, de Te adorar em espírito. Portanto, faz-nos homens e mulheres que estão desnudos diante de Ti com franqueza e confiança, porque Tu és o Deus onisciente. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.